Nessa videoaula, vamos entender como funciona o painel Timeline. Então, eu tenho aqui aberto 3 timelines diferentes para a gente poder navegar entre elas e ver algumas diferenças entre essas timelines. Então, na primeira timeline que eu consigo ver que eu tenho várias camadas diferentes e eu consigo identificar o que é cada camada pelo ícone que eu tenho no início de cada camada. Então, aqui, essa camada aqui, eu sei que é um sólido branco, aqui é um sólido branco também, tenho 2 lâmpadas, uma câmera, mais um sólido branco, várias camadas do Illustrator. Então, de forma bem fácil, consegue ver pelo ícone na frente da camada que tipo de camada que ela é. Nesse meu segundo projeto eu tenho, diferente do primeiro, camadas aqui do Photoshop, várias delas, e também uma camada que é uma outra composição, uma outra timeline. Se eu der um duplo clique nessa timeline, automaticamente eu abro uma outra. Então eu tenho aqui uma timeline dentro de outra timeline, aqui eu tenho mais uma, então eu tenho aqui 2 timelines com uma borboletinha azul e uma borboletinha vermelha dentro da timeline com a composição principal. Se eu quiser de forma bem rápida navegar de uma timeline para outra, eu posso usar aqui em cima o Mini Flowchart, como eu havia mostrado na outra videoaula, no qual eu posso sair da composição borboleta e vir para a composição castelo, porque eu consigo navegar de uma para outra. Nesse daqui, eu consigo ver que diferente que eu tenho também imagens que não são nem Illustrator nem Photoshop. Elas podem ser um JPEG ou um PNG, mas aquilo indica que é alguma imagem que eu estou trabalhando dentro da minha composição. Na esquerda do ícone de camadas, você encontra aqui alguns botõezinhos para ligar e desligar a sua camada. Então eu posso aqui ligar e desligar a visualização de uma camada. Se eu tivesse áudio nela, também poderia ligar e desligar. E a terceira coluna aqui seria o solo. A terceira coluna é a opção solo. Eu ligo só essa camada e desligo todas as outras. Então eu posso desligar só ela ou ligar somente ela. E o último íconezinho dessa coluna é o cadeado, que é para você travar o teu layer. Você não consegue mais movimentar, aplicar efeito, fazer nenhuma alteração nele. Aqui na direita eu estou vendo 2 categorias principais. A categoria Suites, onde tem vários botões de ligar e desligar. E a categoria aqui de Blend Mode e Transparência. Eu posso escolher aqui, se eu tivesse com pouco espaço, trabalhar com apenas uma dessas 2 categorias habilitadas. É só vir aqui embaixo, o primeiro botão aqui, liga e desliga os switches, e o segundo, liga e desliga a transparência e blend mode. Quando eu estou só com um deles habilitado, eu tenho aqui embaixo um botão para trocar de forma bem rápida entre essas 2 opções. Então eu posso estar aqui entre os modos de transparência, ou então os botõezinhos de switches. Na direita, eu tenho aqui a coluna de parente, que eu uso para parentear um arquivo com outro. Então, quando eu quero mover um objeto e os outros movem em relação a ele, eu venho aqui nessa coluna e eu linko uma com a outra. Se eu quiser desligar essa coluna e ficar somente com os switches e os modos de mistura, eu posso vir aqui em cima, clicar com o botão direito, ele vai ter a opção aqui para eu desligar essa coluna e logo abaixo para eu ligar e desligar colunas específicas que eu precise ligar. Então, eu vou clicar fora para soltar essa opção. E eu tenho aqui uma última categoria, que eu vou clicar agora, que é para visualizar o início, o fim, a duração e o total de velocidade que eu tenho nas minhas camadas. Então, eu consigo vir aqui e mover o início e o fim da minha camada. Aqui é o início. Nessa outra opção aqui é o final da camada. E eu posso alterar também a duração, se eu preferir. Eu vou desligar essa opção aqui. Eu tenho aqui também uma outra opção, que é variar essa coluna aqui entre Source Name e Layer Name. Isso aqui o que ele está dizendo é, se eu quero ver o nome novo que eu der para uma camada, caso eu queira renomear, para renomear é só clicar na tecla Enter, e eu poderia dizer aqui, parede 1, ou parede da esquerda. Eu consigo ir dando nome para cada uma das camadas para que durante o uso dela no painel Timeline eu consiga saber para que função cada uma delas está tendo. E se eu quiser ver de volta o nome original, eu venho aqui, dou um clique, eu volto entre o nome original e o novo nome que eu tenho. Então aqui, parede esquerda, ou então quarto set, que é o nome original. Na parte superior, eu tenho a posição que o meu CTI está. Então esse é o CTI, é o indicador de tempo, é a régua que mostra em qual frame que eu estou de toda a duração do meu tempo.
toda a duração do meu vídeo. Aqui eu vou poder visualizar então em qual parte ele está. Embaixo ele mostra também, em cima ele mostra o total em tempo, embaixo ele mostra aqui em frames e do lado ele mostra qual é o meu frame rate. Se eu quiser alterar, eu posso dar um Ctrl clique, automaticamente ele altera aqui qual dos valores que é mais importante, se é o valor de tempo ou o valor de frames, e ele altera de um para o outro. Do lado eu tenho um campo de pesquisa, então se eu quisesse encontrar uma camada, no caso eu vou procurar aqui a camada parede esquerda. Automaticamente ele já deixou aqui o marcador exatamente em cima desse layer. Se eu quiser eu posso vir aqui e desligar o filtro. Então nessa caixinha eu posso vir aqui e fazer pesquisa de parâmetros no qual eu quero alterar. Então se eu venho aqui, eu clico nela, eu posso escrever por exemplo position e ele revela aqui o position do objeto que tem keyframes. Então é um campo que vai facilitar bastante quando você estiver animando e você quer encontrar um parâmetro e já mexer nesse parâmetro. Só vai lá, escreve o nomezinho do parâmetro. Do lado eu tenho a opção de abrir o mini flowchart de forma rápida. Então, que nem quando eu estava aqui dentro da camada borboleta, eu clico no botãozinho, ele vai abrir, eu posso navegar para a composição principal. Então, por exemplo, nessa composição, se eu venho nesse botão, ele habilita aqui o flowchart, eu posso navegar dessa composição para a composição principal. Se eu voltar lá, eu também posso usar a tecla Shift, e vai aparecer aqui a navegação para eu voltar para a composição principal. E vários desses botões aqui também eu posso usar durante o meu trabalho, e eles vão servir para ligar e desligar em algumas situações a visualização da minha tela, ou então trazer algumas propriedades especiais. A gente vai ver com calma durante o curso vários desses botõezinhos aqui, mas eles trabalham em conjunto, muitos deles com suítes, e outros vão trabalhar em propriedades especiais para a gente trabalhar com animação, principalmente. Esses dois opções são para animação, ou então para trabalhar com efeitos nesse terceiro botão. Aqui embaixo eu também tenho uma opção de navegação da minha tela para eu mudar aqui o nível de zoom. Então conforme eu vou alterando aqui o nível de zoom, eu consigo ver aqui em cima em qual posição da minha timeline que eu estou visualizando. Então no caso eu estou vendo aqui entre 5 segundos e 15 frames até 9 segundos e 15 frames. Conforme eu vou alterando aqui o valor de zoom, eu vejo mais ou menos a minha composição. E na direita desse nível de zoom, eu tenho aqui a barra de rolagem para eu navegar pela minha timeline. Aqui em cima, eu também tenho uma versão diferente daquela barra de rolagem, que também tem um nível de zoom. Então, eu posso vir aqui e mover manualmente o zoom. Essa barrinha vermelha indica onde o meu CTI está posicionado. E eu posso mover aqui em partes da minha timeline e depois encontrar de forma rápida meu CTI de volta. Esse aqui é um marcador bem útil para você ver o nível de zoom, então, e o posicionamento da tua CTI. Você também pode usar ele aqui para navegar de forma rápida pela tua composição. Aqui na direita a gente também tem a opção para inserir um marcador na nossa timeline. Então a gente pode clicar aqui e arrastar e inserir quantos marcadores a gente precisar. É só questão de clicar e arrastar. E você vai inserindo os marcadores. Para renomear o marcador é só dar um duplo clique e ele traz aqui as opções do marcador. Eu vou clicar aqui em Cancel. Então a gente viu aqui de forma rápida todas as principais opções que a gente tem na timeline para que a gente já possa começar a fazer uma animação e trabalhar com os principais painéis do After Effects.